Boa noite a todos. Que Jesus possa estar no coração de cada um de nós, trazendo a força necessária para superarmos as dificuldades, os obstáculos que são colocados para o nosso aprendizado. Hoje nós teremos a palestra com o Rogério, Resignação, né? Espero que todos aproveitem. Espero também que aqueles que estão em casa possam estar receptivos para a visita dos amigos espirituais, que farão um tratamento, uma visita no lar daqueles que estão nos assistindo hoje e também pelo YouTube agora. Então, vamos elevar o nosso pensamento, nos preparando para recebermos a energia do mais alto. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, que eu leve o amor. Perdão onde haja injúria. Fé onde haja dúvida. Verdade onde haja desespero. União onde haja discórdia. Alegria onde haja tristeza e onde haja escuridão. Possa eu levar a sua luz. Divino Mestre, permiti que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, porque é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados e é morrendo na sua paz que nascemos para a vida eterna. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre esteja conosco mais uma vez, mais essa noite, que possa trazer muita luz ao nosso coração, uma noite chuvosa, agradável, fresquinha, e que tenhamos todas as nossas inteligências trabalhadas para que a gente possa receber desses ensinamentos que
vem lá de cima para nós, que a gente possa reter conosco dessa energia salutar que aqui reina, que aqui é preparada para nós todos. E os nossos amigos que nos acompanham pela internet sejam alcançados, como a gente tem a convicção, sentimos na pele como somos abençoados nesse momento, desde o adentrar aquela porta, né? Que esses nossos amigos sintam-se abraçados também por essa espiritualidade e pelo nosso carinho. A nossa querida irmã fez o anúncio, né, do nosso tema, porém ela quase nunca erra, mas hoje, na verdade, até talvez ela tenha deixado a deixa para a gente, porque às vezes a gente confunde mesmo, né? Resignação e renúncia. Nós viemos falar hoje sobre renúncia, sobre esse aspecto dessa palavra, né? O que ela significa, falar um pouquinho sobre como esse tema é difícil. Se fôssemos falar aí se fosse uma matéria do Enem, talvez fosse física quântica, né? Falar sobre renúncia, e a gente acaba escolhendo essas coisinhas muito fáceis de se falar, né? Por quê? Se nós olharmos o nosso hoje, né? Como que nós estamos vivendo, quais são as coisas que nós valorizamos, quais são as coisas que o nosso meio valoriza, o que a TV anuncia todo o tempo, né? O que é estampado sempre nas manchetes, nesse camaradinho aqui, né? É uma total cultura do eu, né? Do valor pessoal, da minha vontade. Então, sempre nós estamos buscando essa afirmação, né? Sempre estamos buscando alguém que nos compreenda, algum lar que nos acolha, né? Alguma família que entenda as nossas dores, né? Uma casa que possa me receber do jeito que eu sou, né? Um companheiro que esteja, um companheiro, uma companheira que esteja sempre ali por mim, para me valorizar, para me pôr para cima, muito obrigado, meu irmão, quando eu estiver para baixo, que possa me complementar. Então, é da característica nossa, do nosso estágio atual, dessa necessidade, diríamos assim, dessa validação, né? Orientação dos próprios espíritos. Quando a gente vem reencarnar, todos nós experimentamos uma profunda necessidade de atenção, de compreensão, né? Tem uma música de um grupo que chama Rapa, e eles falam que o mundo está morrendo por foto e o povo querendo um abraço. Todos nós estamos querendo e precisando de um abraço, né? E nesse contexto, nesse paralelo, né, a gente vem falar de renúncia, né? Num aspecto mais sublime, que muitas vezes a gente precisa aprender a renunciar a si mesmo. Então, daí a grande dificuldade desse tema. Esquecer, deixar para lá, muitas vezes, aquilo que eu quero, aquilo que eu pretendo, por algo a mais, alguma outra face que a gente precisa entender para que se faça sentido, porque senão não faz sentido, né? Se a gente não tiver plena consciência, né, talvez até de quase tatear, né,
o que é essa outra coisa que pode ser oferecida para que eu renuncie uma vontade desse momento, para que eu, abdique de uma opinião, de estar certo, de fazer aquilo que eu quero, O que seria esse outro caminho? O que tem a me oferecer? O que eu ganho renunciando? São aspectos que, não sei se todos, mas a gente não se pergunta isso com muita frequência. Então, para explicar isso, para a gente tentar destrinchar esse emaranhado de complexidade que eu fui me meter escolhendo esse tema e tentar trazer luz sobre esse tema para nós todos, contando sempre com a inspiração do alto, nós falamos mais uma vez do capítulo, deixa eu pegar aqui, do capítulo 12 do livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Nós, com alguma frequência, o citamos aqui, falamos, eu acho que a Joyce, na última, falando sobre amizade, falou sobre um trechinho da primeira conversa que tem aqui no capítulo, em que Jesus está conversando com Simão Pedro, E depois de uma das suas palestras públicas, eles se recolhem, estão em Cafarnaum, se recolhem à casa de Simão Pedro, e Simão Pedro carregava sempre muitas dúvidas, refletia bastante, e ele está ali, conciso, pensando, e ele tem alguns questionamentos. O Cristo, percebendo ele naquela nuvem de dúvidas, o aborda, gentilmente, carinhosamente, como ele sempre fazia, e aí ele passa então a expor, e aí ele vai voltar lá atrás, quando ele está refletindo sobre as bodas de Caná, que foi a primeira manifestação do Cristo, foi por onde ele começou. Então, a gente lê alguns trechinhos, mas esse trechinho a gente já comentou bastante. Ele, só para a gente ter o contexto, ele está falando, a dúvida dele é, como que ele pode assimilar, como que ele vai entender, qual é o entendimento que ele tem que tirar do Cristo ter começado por ali, Não seria aquela festa uma festa do mundo, uma festa mundana, Não associaria as pessoas ao consumo, aos excessos, da gula e da bebedeira, que estava consumindo vinho, e aí Jesus foi lá e multiplicou e acabou trazendo a água e transformou a água em vinho. Então, uma missão tão nobre, e começar por isso ali, não iam associar essa mensagem de Jesus, essa boa nova, a esses cultos, aos prazeres mundanos, a gula e a bebedeira, E Jesus aqui explica para ele, que Simão, se você já sentiu a real felicidade de poder servir a um amigo, se ele já tinha sentido o quanto é especial poder servir a um amigo, Porque tudo indica que a Caná era muito perto, da onde estava Maria, da onde Jesus nasceu, naquele meio, ela é muito perto. E Maria estava lá, então tudo indica que era, sim, uma família muito próxima, E essas festas lá atrás, só para a gente contextualizar, tinha, esse valor tão grande, E aqui, o povo,
né, daquela época, a questão do consumo do azeite, do pão com azeite e o próprio vinho, era algo que estava arraigado, né? Era um costume, era algo que eles tinham como do mais alto valor de felicidade para aqueles povos. E faltar o vinho numa festa era menção desonrosa para o anfitrião. Então aquilo era uma questão realmente de muito desgosto para a vida daqueles amigos, daquele casal e da família, principalmente, que estava patrocinando toda aquela festa, que estava recebendo. Então era um dar um passo aí, né, com a perna esquerda, ia começar mal. Então aquilo tinha um valor muito grande. Então por isso Jesus usa também essa passagem para falar sobre essa aliança entre céu e terra, né? O próprio Roberto comenta, né, sobre essa visão da questão do vinho, da uva, né, sobre a cepa da uva, né, que representa todo o trabalho do Criador, e ela é trazida, né, na capa do Livro dos Espíritos, do Evangelho, do Livro dos Espíritos, né? Então, tem todo um significado para nós, né? Aí, continuando a conversa, né, ele explica essa parte, e aí ele fala que esses laços de amor, esses laços, né, daqueles queridos do coração, são laços invisíveis, né, e que a gente não percebe, que nos dimensionam e nos direcionam a Deus de maneiras indefiníveis, né? Então, nós vemos em muitos romances em que mães estão ao lado dos seus filhos quando eles se perdem e permanecem séculos e séculos, né, esperando um esboço de um pouquinho de remorso para que ela possa acessar aquele sentimento e encaminhar novamente o filho, né, para os braços do Pai. Esses laços eternos de amor, né, nos guiam a Deus. E aí continua, né, um pouquinho do diálogo, e aí ele fala o que pensar então, né, desses que não nos são tão, não nos retribuem com tanto amor, né? Ele está falando ali da ingratidão. Aí ele vai trazer aqui, deixa eu só ler um trechinho. E como devemos proceder? Perguntou Pedro. Quando os amigos não nos entendam, ou quando não nos retribuam, quando nos retribuam com ingratidão. Jesus pôs nele o olhar lúcido e respondeu: Pedro, o amor verdadeiro nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência de sua vida. Então ele começa a falar sobre essa renúncia, de não esperar, de um amor mais sublime, de que a gente não espera recompensa, que esse ato de doar-se, esse ato de conseguir oferecer a sua amizade e, acima de tudo, oferecer um bem a outro, independente daquilo que ele retribua ou não, é a grande essência da vida. Então ele está falando de valores, né, muito sutis. A renúncia é o amor na sua máxima expressão. Amar sem esperar nada em troca. O amor que Jesus... Então ele está falando no íntimo com alguém muito querido, né? Jesus está exemplificando ali, porque você imagina um Cristo, criador e mantenedor de mundos, né? Quantas amizades que lhe são caras ao coração, que
não estão com ele naquele momento, né? Se pensarmos por aí. E Cristo renuncia a tudo isso para estar ali, perto e entre aqueles que o negariam, que o trairiam, né? Que muitas vezes poderiam deturpar o seu ensinamento. E Cristo, mesmo reconhecendo que todos aqueles estavam suscetíveis a essas mazelas da condição humana até aquele momento, não se negava a dar o máximo de si. E ele fala isso um pouquinho para frente. Ainda que todos os nossos amigos se convertessem um dia em nossos adversários ou mesmo os algozes, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. E aqui ele profetiza, né? O vinho de Caná poderá transformar-se um dia no vinagre da amargura. Contudo, sentirei, mesmo assim, o júbilo em sorvê-lo, por minha dedicação aos que vim buscar para o amor do Todo-Poderoso. Sabemos que Jesus, quando teve sede, né, ali durante o seu suplício, ele pediu água. Então ele já estava profetizando que aquele vinho de Caná poderia se transformar no vinagre de amargura, e mesmo assim ele iria sorvê-lo, ele iria bebê-lo com toda a convicção, com toda a felicidade, por ter a oportunidade de estar fazendo aquilo que ele estava fazendo, ou seja, deixando um legado, deixando um direcionamento para aqueles que ele veio buscar para o Pai. Então é aqui que tem uma primeira chave que a gente pode observar, porque ele fala no final da frase: por minha dedicação aos que vim buscar para o amor de Todo-Poderoso. Ele tinha total convicção do porquê ele estava aqui. Ele vivia para isso, ele estava em plenitude com a missão que ele tinha. Ele tinha total convicção do porquê que ele estava pisando nessa terra, né? E aí está uma grande virada de chave, talvez, que a gente precise, porque nós, assim como a Joyce falou, por que não resignação, né? Eu, particularmente, não sei se todos podem, gostaria que todos também pensassem nisso, resignar-se, né? É quando a gente precisa, por obediência, né, atender algo. Vamos dar um exemplo. Se eu cometer ou tivesse cometido excessos na minha vida inteira, vamos citar, como estamos falando de vinho, com bebida alcoólica, e me desencadeasse, né, uma doença no fígado, e lá na frente eu não consigo me livrar disso até que o médico fala: olha, para agora ou, né, tchau, tchau. E aí eu tomo vergonha na cara e paro, vamos dizer assim. Foi realmente uma renúncia àquela vontade minha? Ou talvez foi medo? Ou talvez foi resignação de que veio uma ordem clara e eu falava: se eu não obedecer, né, eu vou ter uma consequência muito grande. Agora pensamos do outro jeito. Alguns anos atrás não cheguei nesse ponto e eu vejo que aquela conduta de excessos não vai me trazer muita coisa boa na vida,
né? Na verdade, vai distanciar as coisas boas que eu já tenho na vida, né? E por mim mesmo, mesmo o podendo fazer, eu escolho não fazer. Mesmo que haja a vontade em mim, e mesmo que talvez quase ninguém me censure por isso, eu pego e renuncio. Mas aí é aquela chave que Jesus tinha. Ele tinha a sua missão, ele tinha muito claro a sua missão. Então nós vemos que quando nós temos uma missão muito clara, um motivo muito claro nas nossas mãos, a gente pode angariar forças para renunciar coisas mundanas para algo que transcende. Então vai da nossa aproximação, da nossa relação com Cristo, da nossa relação com o Pai, do entendimento, e aí a nossa doutrina nos ajuda bastante, do entendimento que nós temos das nossas missões e responsabilidades aqui, para não ter que chegar a nossa coleguinha, como no exemplo que eu citei, a nossa colega amorosa, dor, para nos cobrar, porque aí vai ser resignação, aí vai ser forçado, né? Vai ter mérito? Vai, mas poderia ser maior. Então renúncia está talvez um pouquinho mais sutil, né? E por ser um pouquinho mais difícil, com um tanto quanto de mais mérito para nós, né? Então é você ter a possibilidade de fazer, de o fazer e mesmo assim o negar, mesmo assim declinar aquela vontade, declinar aquele vício, né? Como fala a mãe de André Luiz, a dona do lar simples, a mãe do médico, né? O pai riquíssimo, né? Cheio das posses, e ela, né? Simples, passou uma vida, né? Regrada. E quando todos passam para o lado de lá, o que acontece? Ela, André Luiz, para visitá-la, tinha que dormir, né? E em sono, se libertar. Aí agora eu só não sei o que estava libertando, porque estava em espírito, né? A alma do espírito, aí a gente fica, o corpo mental, para poder acessar para onde que ela estava, né? Então, pasmemos nós, quem sabe a história, e ele muito preocupado com o pai, e ela fala que ela não, já tinha arranjado ali a coisa toda, que ela ia voltar para socorrer o marido, né? E o marido estava no umbral pelas condições que ele viveu, com 2 amantes, né? Então, essa esposa, né, vem socorrer o marido, vem socorrer as amantes, vai voltar com o marido e vai receber as amantes como filha, como filhas. Então, ela precisava, é a diferença de uma expiação, né? É a diferença de uma prova que se torna uma missão. Então, ela não precisava disso. Ela estava numa esfera maior, né? Então ela renuncia a isso, ela renuncia a essa possibilidade por algo maior, o seu amor, por exemplo. Então Jesus, ele depois, aqui, ele fala, né, um pouquinho depois dessa conversa com Pedro, ele vai falar aquela passagem que está em Mateus, ele fala assim, ó, e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor o meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna, né? E aí tem uma passagem que ele fala, aquele que não deixar também, que não pode ser o seu discípulo, que não deixar pai e mãe. Então, naquele primeiro momento, na boda de Caná, ele fala, né, desse valor da união familiar, que ele até começa a sua história, né, os seus milagres por ali. E ali ele está falando
quem não deixar esse seio familiar não poderá segui-lo, né? E ele vem explicar, porque primeiro de tudo, né, ele não fala que é para a gente negar esse amor nessa passagem. Ele nos fala que primeiro de tudo é o amor de Deus. Primeiro de tudo é a vida espiritual, é a certeza da missão que ele tinha de vir resgatar as ovelhas perdidas para o seio paterno. Então ele não está desvalorizando o laço familiar, ele está pondo o valor do nosso laço com Deus aonde ele precisa estar. Porque assim nos fala Emmanuel, no livro aqui, no capítulo 159, que é de título Renunciar, né, no livro Caminho, Verdade e Vida, que todo o mais da nossa vida é secundário. A primeira coisa é a nossa união, a nossa relação com Deus, né? Então aí está essa convicção e essa força. Eu abdicar de algo terreno, quando eu passo a enxergar pelo prisma da vida espiritual. E aí essa doutrina arreganha os braços para nós, para nos guiar nesse entendimento. Abençoado seja esse espiritismo na nossa vida, porque ele retira todo o véu que o nosso mestre não pôde falar lá atrás, com toda a convicção, com toda a clareza, para que não mais fujamos das lições que precisamos aprender e nós nos encaminhemos, certo? Então, é essa possibilidade. Jesus ainda fala aqui para Pedro que é saber retirar-se sem alarde, saber abandonar esse seio, né, esse núcleo familiar, né, sem fazer, né, talvez ele queria falar aqui, sem choramingar muito, sem reclamar, saber se ausentar, saber deixar essas comodidades para se dedicar a outrem, sair do seu lar às 7 horas da manhã, no sábado, para dedicar para as pessoas que tanto precisam, saber renunciar àquele colchãozinho aqui e vir pôr a cara para fora para doar-se, doar sentimento e muito mais receber do que doar, porque nós recebemos muito mais quando assim o fazemos. Então é esse Cristo, e Ele como o amor maior, e Ele não veio, né, como se fala lá na segunda revelação, que Ele não veio só como um orientador, igual a gente vem aqui, estuda um tema e fica falando um monte de coisa, né, e falaria mais trocentos minutos, mas já vamos acabando. Mas ele não, ele veio exemplificar. Então ele pega e fala tudo isso para Pedro, e ele se retira a caminho do seu Calvário, sem nenhuma expressão, sem nenhuma reclamação, sem nenhum esbravejamento, sem nenhuma revolta, totalmente compenetrado em comunhão, no seu momento de máxima dor, em comunhão com o Pai. E ali, já nos seus finalmente, né, soube ainda perdoar, soube acolher o coração de mãe que estava ali, chorosa, desesperada, seu coração apertado, e dar um novo sentido para a vida dela. Mãe, eis aqui o seu filho, mostrando o apóstolo João, e para João, filho, eis aqui sua mãe. Então até aquele momento ele cuidou. E para aqueles que o tinham traído, para aquele que o tinha negado, o que ele fez? Nos conta Humberto de Campos, né? A primeira atitude de Jesus, quando recobra a consciência que o espírito da caridade o pega, ele sussurra no ouvido desse espírito para ele ir buscar Judas, que tinha acabado de cometer o suicídio. E depois aparece, não para repreender a negação de Pedro, porque ele sabia que ali
estava a firmeza que iria guiar a tantos. E parece que como uma pegadinha, aquele que o tinha negado 3 vezes, ele pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? Então apacentas as minhas ovelhas. E esse é o nosso mestre, que soube renunciar e não só nos ensinar, ele exemplificou. Então, por esses passos que nos guiaram e que nos guiam até hoje e continuarão a nos guiar, que a gente saiba encontrar esse caminho, que a gente saiba se inspirar pelo seu exemplo e que a gente cada vez mais tenha clareza no porquê que nós estamos aqui, para dar força à nossa sustentação, a esse caminhar, para que não seja um caminhar de tristeza, para que a gente encontre alegria enquanto caminhamos aqui, porque esse céu, Ele nos disse que Ele nos espera, né? Assim como Ele preparou e disse que ia preparar, né, esse lar para que a gente pudesse conviver com Ele. Então, que Jesus continue a fazer morada dos nossos corações e nos inspirar sempre, e que saibamos renunciar, né, de maneira sutil, mesmo quando ninguém for repreender a gente, mesmo quando ninguém estiver vendo, né, mas que haja um despertar do porquê há algo mais para nós, há uma felicidade maior do que essa que anunciam por aqui, né? Então que Jesus esteja com todos nós. Obrigado. Vamos então agora, finalizando o trabalho de hoje, vamos elevar o pensamento mais uma vez, que todos possam receber as energias que os amigos espirituais nos trouxeram desde as primeiras horas da manhã. Que Jesus esteja em nossos corações, que nós possamos viver o seu Evangelho a cada dia. E lembrando da prece que Ele nos deixou, dizendo que o Pai é nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja.